o qual nos habilitou sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a primeira coisa que nós percebemos entre essas duas formas de se relacionar com Deus, uma baseada em Cristo e outra baseada na lei de Moisés, a Bíblia fala que a velha aliança é uma nota promissória, é uma letra. Essa palavra letra ali pode ser escrita, mas se você olhar no original e for entender, tem a ver com letra de câmbio, uma nota promissória, uma dívida em que vai haver um pagamento. Talvez você já deve ter ouvido falar a respeito de letra de câmbio. Então você está devendo algo para alguém, você assina ali uma nota promissória, e aquilo significa que você tem uma dívida com essa pessoa. A nova aliança, a Bíblia está falando que traz paz, que traz vida, que faz com que você seja vivificado. Então hoje o Senhor nos chama para ser ministros dessa verdade, amém? Mas Ele está nos contando que a velha aliança, a lei, a letra, faz com que, gere morte. É uma nota promissória. Então por isso que muitas vezes, quando você ouve alguém pregar a respeito da lei, o que isso gera na sua vida é condenação. Por quê? Porque você está ouvindo a respeito da dívida que você tem para pagar, de algo que você não deu conta de alcançar. Se eu chegasse aqui e pregasse para você os 10 mandamentos, ou as 10 coisas que você não deveria fazer, isso só geraria peso na sua vida. Por quê? Porque você não vai dar conta de cumprir. Hora ou outra você vai falhar nisso. Hora ou outra você não vai dar conta de cumprir tudo aquilo que eu vou estar falando. E isso vai gerar em você condenação. E condenação gera morte nas nossas vidas. Condenação te paralisa, você não tem desejo de andar. Por quê? Porque você fala, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou capaz de fazer isso, porque eu não dou conta de cumprir. Mas a Bíblia está falando que essa nova aliança, ela traz paz. Então, quando nós pregamos a lei, é nós pregarmos que as pessoas ainda possuem dívida com Deus, dentro do acordo que eles fizeram, da lei. E aí, isso significa que nós não pregamos mais o Velho Testamento hoje, por causa que a lei está no Velho Testamento. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer para você que quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós devemos olhar com a perspectiva correta. E olhar com a perspectiva de Cristo, olhando para, como a nossa lente de leitura. Então, por exemplo, quando eu fosse pregar Deuteronômio 28, que falam das bênçãos do Senhor e das maldições do Senhor. Se você abrir Deuteronômio 28, você vai ver que tem muito mais maldição do que bênção. E aí, se nós pregássemos só baseado nisso, a Bíblia está dizendo, se você for bom, tem as bênçãos, se você for mal, pecador, tem as maldições. E se você olhasse só para isso, o que isso geraria no seu coração? Eu estou perdido, não vai dar certo para mim, só tem maldição na minha vida, por quê? Porque eu sou pecador. Mas quando nós colocamos Cristo na história, a Bíblia fala que Ele foi perfeito e Ele cumpriu tudo. E a aliança que Ele teve com o Senhor foi perfeita e nós somos incluídos nessa aliança. Então, quando você olha para Deuteronômio, você percebe que maldição não recai sobre a sua vida, porque o relacionamento é baseado em Cristo. Então, se Cristo não falhou, não tem maldição sobre a vida dele. Se eu estou incluído nele, não tem maldição sobre a minha vida também. Mas e as bênçãos, pastor? As bênçãos para você, por quê? Porque a Bíblia diz que se você cumprisse todo o mandamento, haveria bênção sobre a sua vida. Cristo cumpriu todo o mandamento, a bênção para ele. E se você está em Cristo, a bênção para você. Amém? E aí você começa a olhar para o Velho Testamento da forma correta. Você começa a perceber que mesmo que a Bíblia fale que haveria consequências, quando Cristo entra na jogada, as coisas mudam por causa de Cristo. Isso é você se relacionar com o Senhor. Isso sempre vai trazer esperança para você. A Bíblia diz que se nós guardássemos os seus mandamentos, as coisas dariam certo para nós. Sim ou não? Mas quantos sabem todos os mandamentos de cor? Eu não sei, eu vou baixar a mão. Por quê? Porque nós não sabemos, mas a Bíblia diz que o Senhor imprime isso no nosso coração por causa de Cristo. Então, se o Senhor imprime isso no nosso coração, não significa que nós sabemos os mandamentos dele. E isso significa que nós temos essas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? Isso significa que você nunca mais vai ler a Bíblia, porque agora está impresso, agora está tranquilo. Não, você não lê a Bíblia para conhecer os mandamentos do Senhor, você lê a Bíblia para que você olhe para Cristo. Para que você olhe para aquilo que Cristo fez, e isso gere fé na sua vida, a ponto de você acreditar que o Senhor transformou a sua vida. Amém? Quando nós lemos a palavra, é para que nós possamos olhar para uma boa notícia daquilo que o Senhor fez. Que quando você lê a Bíblia, é para que você possa olhar para essa boa notícia, sim ou não? Amém?
Amém? Não é para que você, não, eu lembrei da minha dívida. Não, eu lembrei do que eu fiz de errado. Não, eu lembrei que vai ter prejuízo. Não, é para que traga paz, para que você perceba aquilo que Cristo fez. Essa é a boa notícia. E por isso que a Bíblia fala que isso traz vida para as nossas vidas e não morte. Mas todas as vezes que você ficar ouvindo sobre não faça isso, não faça aquilo, não, a lei diz que você não deveria fazer isso, e se você fizer é condenação, isso vai trazer morte para a sua vida. Então essa é a grande diferença de você entender o que Cristo fez, entender o que é a graça na sua vida e viver no velho relacionamento da lei.